É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje, antes de Em Tua Palavra com o Padre Carlos, eu gostaria de bater um papo com ele, informal, sobre o cotidiano. Esse momento que a gente está vivendo, né? Mas eu tenho certeza que está todo mundo assim, meio assustado com tudo, né, Padre? É muito recente, né, nós sermos pós-pandemia. Eu acredito, e também não gosto muito desse novo termo que colocaram, novo normal, né? Porque parece que a gente normaliza tudo hoje em dia, né? Parece que a gente coloca como tudo muito normal, e aí as coisas fogem um pouco de controle, né? Então, eu acredito que hoje nós estejamos vivendo um período ainda da pandemia, né, mas com algumas flexibilidades, né? Só que nós nunca podemos nos esquecer que nós ainda estamos vivendo a pandemia. A vacina é importante, não é? Tomar as vacinas, as doses, a primeira, a segunda, a terceira dose, que já, né, algumas pessoas já tomaram. Por quê? Nós sabemos que é um vírus, e o vírus não termina do dia para a noite. Existe um processo, né, de mutação. Até se nós não colaborarmos, se nós não ajudarmos, né, distanciando, tendo a máscara, né? Nós estamos sem máscara aqui, né? Mas nós estamos distante, nós já tomamos as doses, né? Estamos mantendo ainda aquilo que tem os protocolos de segurança. E a gente tem que ter consciência de que eu posso pegar o coronavírus de uma forma leve, mas de repente uma outra pessoa que tenha uma comorbidade, mesmo já vacinada, pode ser agressivo. Não, eu falo assim, eu também não gosto de falar, porque o vírus chegou, ele existe, não tinha estudo sobre o vírus, então a gente não sabe se vai ter que tomar terceira, quarta, quinta dose, se depois vai ser anual. Então a gente não sabe de nada, nós estamos sendo cobaias? Estamos, mas nós estamos conseguindo passar esse processo, né? E a gente não pode esquecer também que no mundo já existiram outras pandemias, né? Tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste negra, que duraram anos, né? E naquela época as pessoas tiveram também que se adaptar à nova realidade que elas estavam vivendo. E até no começo da pandemia, eu vendo algumas fotos na internet daquele tempo, as pessoas montoadas mesmo na rua, mortas. Então, olha, nós, graças a Deus, nós não vimos essa situação acontecer. Nós vimos que na Itália, em tantos países da Europa, né, até que no Brasil chegou em alguns lugares, né, que a fila para o velório, para os enterros gigantescas, mas nós não chegamos a ver pessoas mortas na rua, né? Porque hoje nós temos uma modernidade, hoje nós temos uma tecnologia que nos ajuda, mas, né, a gente precisa ter consciência de que o vírus ele existe, né, e que a gente precisa fazer com que ele dê vários passos para trás. O senhor falou uma coisa muito interessante. Nós temos essa globalização, né, essa internet, essa disponibilidade hoje em dia. Isso também está fazendo um pouco mal para as pessoas, não está? A internet ela tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida, né? O lado bom é que nós temos a possibilidade de alcançar mais pessoas, né? De fazer um trabalho, de repente, como nós da igreja, não só católica, mas evangélica também, que nesse período tivemos que usar os meios de comunicação para chegar até o povo, né? Para chegar até os nossos fiéis. Nós vemos que isso foi muito favorável para nós, né?
Por outro lado, o lado ruim, que agora quando se abrem as igrejas, se abrem, não é, os templos, muitas pessoas não retornam, não regressam, né? Por quê? Se acomodaram em assistir em casa, né? E aí a gente sabe, né, que claro, quem tem uma comorbidade grave realmente precisa ficar em casa ainda mesmo que tenha, né, as 2 doses. E pessoas de idade, né? Pessoas que têm uma certa idade. Agora, uma pessoa de 30, 40, 20 anos não justifica mais estar em casa e de repente assistir porque daí é assistir, não é? Porque nós somos convidados tanto na missa ou no culto a participar desse momento. Né? Eu acho que isso daí é muito interessante, porque eu acho que a internet às vezes está fazendo um pouco mal para as pessoas. Eu não sei, essa liberdade das pessoas terem a internet assim a todo momento, as redes sociais, virou muito invasivo na vida das pessoas, né? Sim, e aí eu digo sempre às pessoas, nós temos que saber lidar com ela, né? A gente tem que saber lidar com a internet, porque realmente hoje as pessoas, elas falam o que elas querem, elas escrevem o que elas querem, elas denigrem a vida da pessoa, porque de repente a pessoa fez alguma coisa que não foi legal, e aí a pessoa fala assim, então agora eu vou falar algo dessa pessoa. E isso é muito pequeno, nós estamos vivendo o século XXI, e nós precisamos acompanhar. Eu sinto que as pessoas não estão acompanhando o que seria uma coisa boa, uma coisa que nos favorecesse. Nós estamos, parece que, regredindo, né? Indo para trás, porque a gente fica muito preso ao disse que me disse, àquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Hoje a gente fazer caridade é visto como alguém que está querendo aparecer, né? Alguém que está querendo mostrar, e não é, e muitas vezes não é isso. As pessoas muitas vezes vêm, ajudam e falam assim, olha, mas você posta que eu te ajudei, tá? Você põe na internet que eu te ajudei. E aí eu pergunto, eu até vi alguns dias atrás algo bem interessante. Eu estava no Instagram, né, postando algumas coisas, e aí de repente na hora que eu acabei de postar, embaixo da minha postagem tinha uma charge que fala, né? Duas pessoinhas, e uma falando assim, nossa, mas eu nunca te vi fazendo caridade. E a outra respondendo, mas caridade não é para ser vista, é para ser feita. Eu falo assim que antes a gente não precisava ficar colocando a foto das marmitas, a foto das cestas básicas, as ações sociais que a gente faz. Antes a gente fazia, todo mundo ajudava, sabe, doava, às vezes participava dos eventos com a gente. Só que agora, mas você não postou nada, você não me marcou. Sabe, parece que tem a necessidade de mostrar. E uma coisa também que eu acho meio feio, esses dias até o pessoal do meu grupo colocou até a carinha tampando das pessoas que recebem. Eu não gosto nem de fazer isso. Então tira da marmita, tira das coisas que vieram para doação, para a gente mostrar, mas não tira da pessoa que está recebendo. Porque às vezes também é muito humilhante para a pessoa já estar ali naquela fila, já estar ali recebendo, e a gente está postando, né? Eu sempre sou a favor da empatia, né? De eu me colocar no lugar do outro. Eu acho que aquilo que eu não quero que façam comigo, também não vou fazer com o outro, né? E eu vejo que muitas vezes acontece isso na internet, né? Você não pensa nas consequências daquilo que está fazendo. Você vai lá e acha que tem o direito de postar, tem o direito de falar, tem o direito de se acha no direito de tudo. Vai lá e acaba fazendo uma coisa que não é bom, né? E que, de repente, as pessoas podem não ver, as pessoas que foram colocadas podem não ver. Mas e as que, né, de repente também desejam ajudar e de repente encontram uma barreira, porque fala assim, nossa, mas para que mostrar isso? Não precisa. Eu sou sempre a favor, né, daquilo que está na palavra. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não, eu sempre me pego e penso assim, se a minha vaidade
é maior que a minha caridade, eu tenho que repensar, porque eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo uma vaidade. Então eu acho que é melhor eu parar. Eu acho que a gente muitas vezes se depara, né? Ainda mais com a era da internet, com essa autovalorização, né? Claro que a gente precisa valorizar o nosso trabalho, precisa valorizar aquilo que nós fazemos. Mas quando tudo é muito exagerado, se torna perigoso, porque eu me torno escravo. Então eu sempre penso assim, eu tenho de repente 20 mil seguidores no Instagram, 1 milhão não sei aonde, mas tá bom, eu tenho tudo isso, mas e a minha vida real? Eu tenho verdadeiros amigos que quando eu preciso estão do meu lado? Eu posso olhar para as pessoas de verdade, né? Porque eu sempre falo assim, né? Aquele que não tem nada, que é mentira, aquele que não deve nada, ele não tem medo de olhar no olho do outro, né? E hoje a gente vê que as pessoas, infelizmente, eu particularmente me incomodo muito quando alguém chega perto de mim e não consegue olhar no meu olho. Aí já acende a lanterninha de alerta. Tim! Né? Opa, por que aquela pessoa não está olhando nos meus olhos? Porque eu aprendi com a vida, né? Com os meus pais, com as pessoas. Quando você olha, você não mente. Porque o olho, ele te desmascara. Aí tá aí a dica. Agora com a máscara, o olho diz tudo, né? Diz se a gente está sorrindo, se a gente está triste, se a gente está bravo. Eu acho que o olhar é muito significativo, né? Com certeza. Basta a gente olhar a palavra, né, de Deus. Jesus, ele olhava para as pessoas, né? E esse olhar transmitia aquilo que a pessoa necessitava, né? Então a gente vê que o olhar, ele fala, né? Quando a gente olha no olho do outro, a gente prestando atenção, a gente vai saber se a gente pode ou não confiar, se aquela pessoa ela hoje a gente fala muito fake, né? Se aquela pessoa é fake ou se ela é real, né? Porque a gente tem que lutar com a nossa humanidade sempre. O papo tá gostoso, né? Mas nós vamos num breve intervalo comercial e a gente já tá de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
Alô, você que é de Ribeirão Preto e região. Chegou o Vini Fretes. Fazemos carretos, mudanças e transportes de materiais em geral. Experiência comprovada, rapidez e agilidade na entrega para onde você quiser. É só ligar no telefone que aparece no seu vídeo e fazer o seu orçamento. Vini Fretes, tranquilidade e segurança para você. Eu falei que era rápido, né? Padre Carlos, você acha que as pessoas melhoraram com a pandemia? Me perdoa, mas eu tô sentindo assim as pessoas muito sem amigos de verdade, muito na rede social e sem o calor humano, né? Eu vejo assim que as pessoas, a gente sempre precisa de desculpa para alguma coisa na vida, né? A gente sempre precisa que alguém seja culpado ou que terceiros sejam culpados. Eu vejo que hoje as pessoas, com a pandemia, com essa necessidade do distanciamento, a gente precisa entender que distanciamento físico é uma coisa, distanciamento emocional é outra coisa, né? Então, eu preciso conviver com as pessoas. Claro que na pandemia, no início da pandemia, a gente até ficava com um pouco de medo, porque a gente não sabia como que estava, como que era. Hoje a gente sabe que tendo os protocolos, tendo a higienização, usando máscara, é possível você estar com as pessoas, né? Porque nada na vida substitui eu estar com alguém, eu poder partilhar com alguém, eu poder conversar com alguém. Porque muitas vezes a gente usa até o meio da internet para... Eu acho isso tão desnecessário, né? Você está num lugar, você vai lá e posta na internet que você está comendo macarrão. Para que você vai postar que você está comendo macarrão? Você está viajando, você postou que você está lá no mar. Ninguém precisa saber da sua vida. Então, é uma necessidade da pessoa, né? Eu sempre digo assim, a carência faz achar sentimentos onde não existe. Então, a carência das pessoas faz com que elas mostrem demais para os outros. E a gente não tem necessidade disso. O senhor falou uma coisa que agora me tocou. A carência, né? O povo está muito carente de um aconchego, de um carinho. Eu acho que esse distanciamento não virou só social, virou emocional. Se a pessoa é sua amiga, se ela gosta de você de verdade, ou da sua necessidade, a utilidade, né? O Padre Fábio de Mello tem uma frase que eu gosto muito. A gente descobre quem é realmente nosso quando a nossa utilidade acaba, né? Porque quando a gente é útil, quando a gente tem forças para caminhar, quando a gente tem força para fazer algo para as pessoas, tá tudo certo. Agora você quer ver também algo que eu tenho visto muito isso e até vivido isso. Fala não para as pessoas. E a gente precisa aprender que o não ele é para ser dito. Porque até Deus fala não para nós, sabia? Que não é... A gente fala assim, mas por que Deus não está me atendendo? Porque não é para vocês. Não é a hora, não é o lugar, não é o jeito, não é a sua necessidade. E aí a gente precisa compreender que o tempo vai nos mostrar, vai nos revelar quem são de verdade e quem não são. E um exercício que eu sempre digo para as pessoas, né, é o deixar ir. E mais uma vez, a dificuldade da gente, né? Eu sou super... Eu não falo não. Eu tenho essa grande dificuldade, mas eu tenho certeza que eu vou aprender, porque eu falei assim, que às vezes as pessoas acham, você é boazinha demais. Acham que a gente é boba, mas a gente não é boba. A gente só tem um coração bom, não sabe falar não. Então a gente vai se atropelando e às vezes a gente não está bem e tem que falar sim. Eu acho que esse respeito de nós para com a gente mesmo é muito importante. Eu te falo que eu também, durante a minha vida, e não é porque sou sacerdote que eu tenho que dizer sim para todo mundo, né? Porque existe limite. A gente precisa entender que nós somos humanos, carne, osso, que a gente tem dor, que a gente tem, né, as fragilidades humanas.
Que a gente tem dia que não está bem, tem dia que não vai. Você fala assim, Jesus, por que eu acordei hoje? Né? Mas são coisas que a gente precisa ir trabalhando com a gente, que o outro não tem nada a ver com isso. E muitas vezes essa situação o outro repete com a gente. Mas por quê? Porque a gente deixa. Porque eu sempre aprendi isso. E para eu colocar isso em prática foi algo muito dificultoso para mim. Porque eu também achava que eu tinha que falar assim para todo mundo. O outro só faz com a gente aquilo que a gente deixa. É verdade. E eu aprendi também, além de ter que falar não, eu estou aprendendo também a mostrar o amor pelos amigos. A gente não fala eu te amo só para mãe, pai, marido, filhos. A gente fala para um amigo também, ó, eu te amo. Eu estou aqui. Então eu tenho um grupo de amigos, um grupo de amigas que eu consigo já falar. Mas geralmente quando a gente fala, assim, os outros ouvem, falam, hã? Sabe o que é? É esquisito, né? É interessante falar sobre isso, porque eu te amo hoje virou uma coisa tão pejorativa, né? Porque tudo, ai, te amo. Uma vez eu fui pregar num lugar e eu estava entrando no lugar e tinha uma escada, né? E nessa escada tinha um muriozinho, né? E tinha uns jovens sentados ali e sabe esses jovens de 15, 16 anos? Um olhou para outra assim, né? O menino virou para a menina, eu te amo. Aquilo me mexeu comigo, porque eu falei assim, eu amo, eu te amo. O que significa eu te amo? A gente precisa entender a palavra, o que significa dizer eu te amo. Porque eu te amo significa que eu te aceito como você é, que eu aceito os seus defeitos, que eu aceito as suas limitações, que eu aceito o seu jeito ranzinza, que eu não te cobro, que eu amo, porque o que Deus nos ensina? Que o amor é liberdade. Quando o amor ele é imposto ou quando a gente cobra, isso não é liberdade. Então a gente acaba, né, deixando com que esse amor não se torne amor, se torne qualquer coisa, menos amor. Torna-se uma escravidão, torna-se posse, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para que a gente aprenda a ser seletivo nesse momento. Então eu falo por mim, é muito difícil eu falar para as pessoas eu amo, né? Porque para eu dizer para alguém, eu te amo, primeiro que não vai ficar legal, né? Porque as pessoas vão olhar e falar assim, epa, né? Não, muitas vezes as pessoas que a gente convive, sabe a verdade, assim, aceita e ama de verdade, ouve a gente falar, mas será que está falando sério? Elas se amam? E meu pai sempre ensinou, nunca fala eu te adoro. Adorar, você tem que adorar a Deus. Amar, você tem que amar as pessoas. Sim, exatamente. Né? Então, porque na minha época a gente escrevia te adoro embaixo dos convitinhos, das cartinhas, né? Porque naquela época era carta, né? Correio. Não, você não tem que adorar ninguém. Adorar é adorar a Deus. Amar, você vai amar os seus amigos, os seus familiares. E até o amar, a gente tem que ter limite. Porque a partir do momento que eu, de repente, idolatro aquela pessoa, e eu sempre tomo muito cuidado com isso para mostrar realmente quem eu sou, né? O padre, a pessoa humana, por quê? De repente as pessoas olham e veem isso com qualquer pessoa pública, né? Olha e vê e fala assim, nossa, aquela pessoa ali, eu gosto daquela pessoa, eu idolatro aquela pessoa, né? E aí, de repente, amanhã ou depois, aquela pessoa vai e te decepciona. E aí? Aí aquele amor acaba? Não. Não deveria, mas acaba. Mas a gente não pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, me magoei, eu tenho agora meu momento de cura, mas eu continuo te amando, porque o ser humano, apesar de ser um padre, apesar de ser uma pessoa pública, é um ser humano. Sim. A gente erra, a gente tem defeitos, tem qualidades. E eu sempre costumo dizer para as pessoas, graças a Deus eu tenho defeitos. Porque quando você não acha que você tem defeito, que você é o perfeito, você corre um risco tão grande de deixar de se descobrir.
E eu falo que eu não quero morrer amanhã ou depois sem ter descoberto o valor real da vida. E a vida o que é? Você viver os desafios, você viver as dificuldades, você viver as intempéries e tá tudo bem. Nós vamos passar por tudo isso, nós vamos passar por dificuldades. Como que a gente precisa hoje, mais que nunca, se olhar para dentro de nós. Primeiro, esse barulho que vocês estão ouvindo é a chuva abençoada, graças a Deus. E falando em ajuda, aqui agora o Padre Carlos está de casa nova, né, na igreja, e precisa da ajuda, né, Padre? Toda ajuda é bem-vinda, né? Nós temos aí algumas promoções que nós vamos fazer agora, nos próximos meses. Nós, inclusive, estamos querendo, né, fazer o sorteio de uma moto para 2022, né, para ter um tempo hábil para a gente vender, né, os números, são muitos números. Então, aqueles que quiserem nos ajudar, o número vai estar aqui embaixo, né, do nosso WhatsApp. É só entrar em contato conosco e toda ajuda é bem-vinda, que Deus abençoe. E eu acho que deveriam conhecer, né, porque nós estamos fazendo um trabalho bonito aqui, a gente quer melhorar, né? Sim, toda melhora, tudo que é novo é desafiador, né? Essa comunidade aqui já tem mais de 20 anos, mas é uma comunidade acolhedora, uma comunidade que demonstra amor, né? O padre, muitas pessoas devem conhecer por causa do Padre João, né? João Ripoli, que começou aqui, né? É verdade, tem uma história dele aqui, né? Com as pessoas, né? Com as famílias. E agora eu tenho esse desafio. E vai ser grandioso, eu acredito. Né? E tem esse desafio, então qualquer ajuda que venha, ela é muito bem-vinda. Então, nós vamos continuar sempre aqui com o Padre Carlos, aqui na paróquia. Nós vamos estar sempre ajudando, então fiquem atentos. Padre Carlos, antes de eu terminar o programa, porque eu quero terminar com o senhor, eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima semana, mas eu queria que o senhor desse uma bênção final. Vamos embora. Então, que você possa, nessa semana, nesses dias, né, pensar tudo aquilo que nós refletíamos aqui hoje e ter a certeza de que Deus, Ele nunca nos abandona. Ter a certeza de que Deus está sempre conosco. Então, receba esta bênção carinhosamente. Você também, que é de outra denominação religiosa, possa também acolher as graças de Deus sobre a sua vida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu sou Jesus, venho acolher tua dor. Confia, eu estou aqui. Quero contigo caminhar, mas você precisa se libertar. O medo e o passado apagar, o que acorrenta o seu coração.